Estamos aqui na paróquia Santo Antônio Além do Carmo, lugar aonde começou a primeira devoção de Santo Antônio no Brasil. Casa-mãe de todas as devoções de Santo Antônio no nosso país. Aqui começou no ano de 1594, quando foi construída a primeira igrejinha de Santo Antônio. De lá para cá, foram várias reformas, ampliações, porque o número de fiéis cada vez mais se tornou volumoso. E hoje nós temos esta igreja, que é a terceira, uma igreja grande, para que nós possamos agora, recordando a história, celebrarmos 430 anos de devoção, de fé, de caminhada e também fortalecer a nossa identidade de sermos paroquianos devotos de Santo Antônio. Santo Antônio Além do Carmo não é só uma igreja, é uma paróquia, é um bairro que nasceu ao redor da igreja e hoje se tornou para Salvador uma referência em tradição religiosa e cultural. Para a nossa arquidiocese representa justamente um legado. A paróquia de Santo Antônio Além do Carmo é uma paróquia de referência para a cidade de Salvador, para a arquidiocese, porque ela é guardiã assim, das raízes da espiritualidade católica na arquidiocese de São Salvador. Várias tradições aqui se encontram, e vivas, tradições vivas. Daqui saíram tantas paróquias. Daqui saiu a Basílica do Senhor do Bonfim. A Basílica do Senhor do Bonfim pertencia à nossa paróquia Santo Antônio Além do Carmo. Então, para ver que Santo Antônio Além do Carmo é uma paróquia onde nós podemos beber da tradição católica de Salvador, da arquidiocese, voltar às fontes, mas também celebrar 430 anos é celebrar uma história, um legado. Essa igreja aqui é importante para a própria história da cidade de Salvador, para a Bahia, para o Brasil. Aqui, essa igreja se viu como resistência contra a invasão holandesa. Aqui se guarda também uma das festas mais tradicionais do Divino Espírito Santo. E sem falar toda a tradição ligada à Semana Santa, à Sexta-feira Santa. Então, para dizer, não é a festa só da paróquia, é também a festa da arquidiocese, porque celebra este legado. A tradição, ou melhor dizendo, a devoção de Santo Antônio a Santo Antônio chegou pelas mãos dos portugueses, os primeiros que aqui chegaram. Porque Santo Antônio ele já era um santo que possuía muitos devotos já em vida. Ele tem fama de santidade já em vida. Vários milagres, vários relatos estão ali relacionados. Nós temos naquele período da vida de Santo Antônio, como a multiplicação dos pães, quando ele dava os pães no convento para os pobres e os pães se multiplicavam. Outros relatos também nós temos que Santo Antônio chegou a consumir alimento envenenado e nada lhe aconteceu, a pregação para os peixes e assim por diante, várias histórias. Então, tanto é que Santo Antônio ele foi canonizado apenas um ano após a sua morte. E aquela disputa ali entre os portugueses e os italianos, pouco a pouco ele foi se espalhando, essa devoção foi se espalhando pelo mundo inteiro. E chegou aqui pelas mãos dos portugueses. Tanto que a imagem do altar-mor que nós temos aqui em Santo Antônio Além do Carmo é Santo Antônio de Lisboa. A sua iconografia mostra que é Santo Antônio de Lisboa, porque ele traz a cruz nas mãos. Quando é Santo Antônio de Pádua, ele traz o lírio. Mas nós também temos uma imagem aqui, Santo Antônio dos Pobres, que já é Santo Antônio de Pádua. Bem, chegou pelos portugueses. E pouco a pouco a devoção foi se espalhando, celebrando-se assim nas casas, porque não havia ainda a igreja de Santo Antônio. Como disse ainda há pouco, foi no ano de 1594 que foi construída a primeira igreja aqui nessa região. De lá para cá, foi só crescendo, crescendo. Mas nós temos relatos históricos de uma imagem de Santo Antônio que chegou a Salvador, um ano após a construção
da primeira igreja, que foi para o convento do Carmo, né? E ali essa imagem também recebeu veneração, né? Os fiéis iam rezar, iam justamente agradecer também, até que a igreja, porque a primeira igreja era uma capela pessoal, né? Foi construída aqui, né, mas para uma família. Depois que o bairro foi crescendo ao redor, foi chegando novos fiéis, ela foi se expandindo. Bem, só para dizer que a devoção chega pelas mãos do povo, né, dos primeiros portugueses, e vai atraindo mais e mais pessoas, até que essa devoção vai se espalhando por todo o Brasil, daqui de Salvador para todo o Brasil, porque Salvador, sendo a primeira capital do país, né, e sendo a porta de entrada para o Brasil, daqui também os missionários partiam para as outras regiões do Brasil e levavam consigo também a devoção a Santo Antônio. Esta imagem que nós temos aqui, provavelmente, não temos relatos, mas provavelmente ela está aqui desde a primeira igreja, né? É uma imagem originária de Portugal. Há várias. E não é só nesse período não, né? Toda semana, aqui principalmente nas terças-feiras, sempre vem pessoas, porque terça-feira na tradição é dedicada a Santo Antônio, né? Então a igreja está sempre aberta, as pessoas vêm aqui para rezar, participar das missas, como também as pessoas mais carentes vêm receber cestas básicas, receber os pães, né, que os fiéis trazem para a missa de Santo Antônio. E aqui nós ouvimos vários relatos, pessoas que vêm pagar a promessa, que vêm agradecer. Um caso muito forte para mim, né, que foi nesse período que eu estou aqui, foi justamente a cura de um câncer, né, de uma pessoa. Quem fez a promessa foi a filha deste homem e ele esteve aqui para agradecer, né? Também tem um relato muito engraçado também, que apenas 3 meses aqui, me chegou uma pessoa também para agradecer, porque ele esteve aqui ainda namorando, né, com a sua companheira, né, assim, a sua namorada, e ele veio agradecer porque agora eles já iam né, celebrar o matrimônio, o casamento, e vieram agradecer a Santo Antônio, né? Então, e são outros relatos, são muitos mesmos que chegam aqui, mas acho que esses dois, eles são mais pontuais, até porque eu tenho pouco tempo aqui, só 8 meses, né? Mas os relatos que a gente ouve dos fiéis, a própria história, são muitíssimos. Santo Casamenteiro, bem, não temos um fato ligado diretamente à vida de Santo Antônio, né? Mas o que acontece? Isso começou com a própria história da celebração das trezenas, né? 13 dias de celebração, para festejar Santo Antônio, começando no dia 1º e vai até o dia 13 de junho. Acontece que no dia 12 é dia dos namorados. Os namorados começaram a ir até a igreja de Santo Antônio para pedir bênção para o namoro, para que o namoro continuasse, para que este namoro chegasse a um casamento, para que eles pudessem realmente, né, celebrar o matrimônio. E assim foi acontecendo, e as pessoas foram vendo esta tradição dos namorados irem até a igreja de Santo Antônio pedir a bênção. E quando viam que aqueles namorados casavam, os solteiros também começaram a pedir a Santo Antônio também para que ajudasse nesta relação, para que chegasse também ao matrimônio. Foi daí que surgiu esta tradição, mas é uma tradição mesmo que vem da história das pessoas, do povo, né? E que pouco a pouco foi sendo incorporada nas celebrações de Santo Antônio, na devoção. E quanto ao Pai dos Pobres, realmente porque ele sendo franciscano, seguiu realmente assim os passos de Francisco, de São Francisco de Assis. E o fato mais relevante é que ele pegava os mantimentos, os pães do convento, que era para a alimentação dos frades, e dava aos pobres. Ele não se cansava de fazer isso. Mas, ao fazer isso, em vez dos frades ficarem sem alimentação, eis que tudo se multiplicava. Os pães se multiplicavam. E por isso ele é considerado, então, Pai dos Pobres. Aonde tem uma igreja de Santo Antônio, onde tem uma capela,
principalmente na terça-feira, e que os fiéis têm realmente devoção e levam pães, sempre tem muitas pessoas carentes na porta da igreja esperando terminar a missa para receber justamente mantimentos, receber os pães, né? E uma palavra de consolo. Por isso ele é considerado o pai dos pobres. A mensagem que eu deixo é a partir justamente do objetivo do tema da festa desse ano, né? Santo Antônio Além do Carmo, minha paróquia. Chamar a atenção justamente para a primeira igreja de Santo Antônio no Brasil. Um patrimônio, né, histórico, artístico, cultural, religioso para toda a nossa nação. E chamar a atenção para que você que é devoto possa olhar com carinho para a casa de Antônio. Nós lançamos durante esta festa, durante essa trezena, a hashtag Reconstrua a Casa de Antônio, porque a igreja está toda deteriorada, toda a parte de madeira, toda prejudicada por causa do cupim. Então, chamar a atenção para que os fiéis possam, neste movimento, né, movimentar nas redes sociais para sensibilizar as autoridades públicas competentes para fazer a reforma aqui da igreja, restaurar a primeira casa de Santo Antônio no Brasil. Já fizemos todos os passos de encaminhar para o IPHAN o pedido de reforma, já entregamos também o pedido à ministra da Cultura, né, Margarete Menezes, ao governo do Estado e assim, né? Porém, é preciso que os fiéis movimentem, porque esta igreja, que é a principal de Santo Antônio no Brasil, a primeira, casa-mãe de todas as devoções de Santo Antônio no nosso país, não pode cair, não pode se perder, e temos que conservar esse patrimônio para as novas gerações. Você que é devoto, você que é fiel, você que não é tão devoto, mas gosta de Santo Antônio, ele sendo doutor da igreja, então tem muito a nos ensinar, principalmente o amor, a fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo e o amor ao irmão, principalmente os mais carentes, que Deus possa lhe conceder a bênção por intercessão de Santo Antônio, para todas as suas necessidades, para a sua família, para aquilo que você precisa alcançar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem merecer